Olá pessoal, mais um quadro da Terça Papo Cabeça e nessa terça-feira eu vou falar sobre a projeção consciente paracerebral. Muitas pessoas estudam a projeção astral, é mais conhecida como projeção astral, só que elas não compreendem muito bem, na minha opinião, assim, eu nunca vi ninguém falando sobre isso de forma mais expansiva. Hoje, por exemplo, é, na minha análise eu estava projetado lucidamente, é, fazendo algumas perguntas num local, algumas perguntas relacionadas ao paradigma consciencial, e as pessoas ali observavam, as consciências extrafísicas observavam essas perguntas e perguntas que faziam pensar. E a última pergunta eu lembro muito bem foi sobre inteligência evolutiva. Então, ao acordar, eu recuperei algumas memórias. O que acontece? Muitas pessoas também podem confundir como que eu fiz essa, como que eu pude ter essa lucidez extrafisicamente. Por isso que é o nome paracerebral. É que quando eu estou sair do corpo lucidamente, sair do corpo físico, eu estou agindo extrafisicamente com o meu paracérebro. Então, aqui, ressomado, reencarnado na matéria, eu sou Murilo Veralino que usa o meu cérebro físico. Mas nós somos seres conscienciais paracerebrais, todo mundo, independentemente da crença, se a pessoa é ateia ou ela é muito religiosa, ela tem um paracérebro. Até brinquei com os rapazes no debate que eu fiz tempos atrás. Um dos debatedores era um evangélico erudito. Aí eu até brinquei. O problema é que muitas pessoas elas se apegam em dogmas e o paracérebro fica bolorento. Ele ficou pé da vida lá. Mas a verdade é essa. O dogma estagna a consciência. Então, se a consciência quer a autolibertação evolutiva, que o intermissivista tem essa característica muito peculiar, né, muito notório, você perceber como que o intermissivista reage, né, como que ele se porta perante a vida, qual que é a natureza do ser consciencial intermissivista, é essa questão da ousadia evolutiva, da autolibertação, de uma consciência antidogmática. E até percebo certas pessoas dentro da Conscienciologia que não são intermissivistas. Elas estão sendo robotizadinhas, estão fazendo mais do mesmo, estão perpassando comportamentos burocráticos, comportamentos normóticos para instituições da Conscienciologia. Aí você percebe claramente que a pessoa, na minha análise, não é intermissivista. Né? O intermissivista de verdade ele tem aquele processo de criar novas verdades relativas de pontas, novas verpons. Então, para não fugir muito do tema do vídeo, eu falo que é possível qualquer tipo de consciência, independentemente se fez o curso intermissivo ou não, ter lucidez extrafisicamente. E para entender como isso é possível, tem um tratado chamado Projeciologia que o Valdo Vieira fez na década de 80, no final da década de 80 ele acabou publicando, e ali tem vários relatos ali que vários estudiosos do assunto e várias técnicas, né, para a pessoa entender que ela é uma consciência, uma alma, um espírito e está passando por essa dimensão intrafísica provisoriamente. Nós não somos apenas o corpo físico, como muita gente imagina, como muita gente faz questão de achar que é isso e tem raiva de quem pensa ao contrário. Mas eu estou aqui para dizer que é possível você recordar da sua projeção consciente, que muita gente confunde com sonho. Até recentemente aí o nosso amigo Alexandre Pereira acabou indo lá no Vilela, que tem um podcast aí, Inteligência Limitada, e ele acabou relatando sobre experiência de quase morte e também explicando que é possível lucidamente a pessoa sair do corpo e às vezes ela sonha, aparentemente é um sonho, entre aspas, mas na verdade, se você, como diferenciar, né, sonho de projeção consciente? Se você estiver atuando e aquilo fizer muito sentido, realmente é uma projeção consciente. Para vocês terem uma ideia, e eu estava lá fazendo perguntas, eu lembro muito bem da última pergunta, eu queria saber a relevância da inteligência evolutiva, quais foram as consciências que implementaram, né,
a inteligência evolutiva, e aí eu escutei um sinal, tipo um sinal de escola, mesmo extrafisicamente. Aí quando eu volto pro corpo, a minha parceira evolutiva tinha colocado o celular para despertar, porque ela faz a técnica energética, TENEPS, técnica energética pessoal dela muito cedo ali. Aí eu, caramba, estava numa projeção bem lúcida. Então resolvi fazer esse vídeo para explicar que fora do corpo físico você raciocina, você faz interações em outras comunidades extrafísicas com seu paracérebro. Então o processo paracerebral é uma coisa real, não uma coisa fantasiosa. Ah, mas e o psicossoma, que eles falam que é a mesma coisa de perispírito? O cérebro do psicossoma é o paracérebro. Então, o psicossoma seria aquela cópia que o pessoal costuma fazer fantasma, falar aí por aí afora, né, para as pessoas entenderem, aquela cópia que sai do corpo meio transparente, seria o psicossoma na Conscienciologia, mais conhecida como perispírito, né, no espiritismo. Então é uma forma de elucidar essa questão da projeção consciente paracerebral, para as pessoas não ficarem mais ainda com medo, com receio, e também tem muito preconceito a respeito disso. O professor Valdo foi no Jô Soares, então explicou mais ou menos como funciona. O Jô Soares levou para o humor, então até tinha o Miguel Falabella lá na plateia, ele ficava olhando de forma estranha. É isso? Era isso mesmo? Na verdade, eu acho que eu acho que sim. Mesmo o Jô Soares sendo no SBT, o Miguel Falabella estava lá na plateia, se não me falha a memória. Ele também foi no Faustão, aí quem estava lá na plateia era o meu xará, o Murilo Benício, ficando olhando assim de forma desconfiada. Então as pessoas desconfiam, mas não se aprofundam. É porque normalmente a pessoa se apega ao senso comum. O senso comum é a mediocridade, é a média. Então se a pessoa quiser entender a complexidade consciencial e ir além da mediocridade que está reinando aí na atualidade, né, no momento atual aí da nossa sociedade muito medíocre, procure pesquisar sobre projeciologia e paracérebro também, para entender como você ficará lúcido extrafisicamente. E muitas vezes você que está me vendo, que nunca até escutou sobre esse assunto, possivelmente você já esteve numa projeção consciente, como o Vilela relatou lá para o nosso amigo Alexandre. E ele achou que era sonho. Então tem que saber fazer a diferenciação. Sonho é muito viagem na maionese, coisas que não fazem sentido. Agora, se você estiver atuando extrafisicamente em certas situações que fazem você raciocinar extrafisicamente, fique de olho. Com certeza, tem praticamente certeza que tem o sonho semilúcido também, que não seria uma projeção consciente, mas quando você está atuando com bastante lucidez, tudo indica que você realmente está tendo uma projeção consciente na dimensão extrafísica. Porque toda pessoa, independentemente de qualquer crença que ela tenha, vou repetir, a pessoa pode ser a mais beata ou a mais ateia, ela tem uma parafisiologia que ela sairá do corpo. E muitos ficam em paracomatose, em cima do corpo físico ali, perambulando ali assim, parado. Então aproveite essa sua característica que todo mundo tem, né? Essa parafisiologia de sair do corpo ao dormir, sair do corpo e saia do corpo lucidamente. Não desperdice esse momento aí e aprenda a fazer cursos, né? Aprender novos conhecimentos extrafisicamente que é possível. Então fica aí a dica e a explicação da questão da projeção consciente paracerebral. Abração e até mais.